Você sabe qual é a força que move o mundo moderno? O conhecimento. Ó, 1, 2, 3 e eu vou bater a palma e vai ser, hein? Pra tu lembrar lá, hein? Então tá, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós aqui da Algoritmo Empresarial estamos trazendo um debate sobre mais um livro para vocês. O livro de hoje escolhido é o livro Armas da Persuasão, do autor Robert Cialdini. Ele é um psicólogo, ele é professor da Universidade Estadual de Arizona hoje. Esse livro aqui, ele é considerado um best-seller. Foram mais de 2 milhões de cópias vendidas. E é sobre esse livro que a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje. Oi, pessoal. Então, acho que Robert Cialdini, acho que é o nosso grande foco, a nossa grande inspiração para muitas aulas que a gente fez. Uma coisa que eu acho interessante já de falar da biografia dele é que ele é um psicólogo, mas ele é um psicólogo PhD na área social. Ele é um psicólogo que ele trabalha com a sociedade de fato. Então, muito desse livro, basicamente, é uma pesquisa desse foco que ele tem na psicologia das pessoas, na psicologia da sociedade. Então, realmente é um livro de um cara que tem muita base e que é um expert. Eu posso editar depois qualquer coisa. No assunto, né, cara? Então é uma coisa assim muito... É um cara que deve ser lido, a nossa referência. E, Guilherme, se perguntassem para você, para quem esse livro é feito, quem deve ser esse livro, Guilherme? O que o senhor diria? Então, eu acho esse livro primordialmente um livro essencial para todo mundo que trabalha com negócio, com empresa. A gente tem até um caso de um amigo nosso que elevou o faturamento em 30% usando ferramentas simples desse livro. Ele leu esse livro e aumentou o faturamento, então é uma coisa assim, 30% pode decidir que a empresa vai viver ou que vai falir. Então, assim, é uma coisa muito importante. E todo mundo na sociedade quer entender como é que funciona o mecanismo de compra. Esse livro é a base, é como se fosse um manual de processo de compra das pessoas. Ele diz qual é o gatilho que vai ser ativado a cada processo. Ele é muito completo, ele dá exemplo a todo momento. Eu acho ele um pouco, talvez a ordem um pouco confusa para quem lê a primeira vez, assim, talvez não entenda um pouco o conceito dele, mas, cara, se tu realmente pegar o livro no conceito de dizer eu quero aprender e usar, ele tem fundamentação em tudo. Tu pode usar no dia a dia, no teu comércio online, no teu comércio local, cara, serve para tudo. E o mais legal, eu acho, assim, né, uma das coisas mais legais é que depois de tu leres o livro, amadurecer um pouco, conversar um pouco sobre o livro, tu começas a prestar atenção em muitas coisas, desde aqueles na reserva de um hotel, últimas unidades, tu vais comprar um carro, um imóvel e poucas unidades, só temos tantas, propaganda das Casas Bahia na televisão, é somente amanhã. Tudo isso tu começas a entender de um jeito muito diferente depois de tu leres o livro. Esses dias eu ainda tinha caído num caso do compromisso ali, que eu falei que ia vender uma coisa por um cara, depois que eu me toquei que não valia a pena, eu falei, pô, agora que eu já falei, eu vou vender mesmo assim, agora vai. Então, pessoal, agora... Exatamente. Então o livro, pessoal, ele é organizado em 8 capítulos. O primeiro capítulo ali trata mais ou menos de uma introdução, só para dar um guia para vocês. E aí depois os próximos 6 capítulos eles falam das armas da persuasão individualmente. Quais são? Primeiro capítulo, compromisso e coerência. Segundo, aprovação social. Terceiro, afeição, autoridade, escassez, e aí depois tem uma conclusão. E reciprocidade, desculpa. O primeiro das armas da persuasão é reciprocidade. E aí depois, o último ali tem meio que uma conclusão, então são 8 capítulos. Nossa ideia é conversar sobre cada uma dessas armas, dando uma breve introdução, para explicar para vocês, talvez que... Eu sei que para ler o livro às vezes não é tão fácil, as pessoas às vezes não estão habituadas com a leitura, e às vezes é mais cômodo, mais fácil ler um livro, e a gente quer trazer esse conteúdo para vocês. Não é verdade, Guilherme? É isso aí. Eu acho que é importante até citar que teve uma passagem da Claire, e a Claire é a nossa amiga, que eu estou dando a mentoria para ela,
ela comentou que tinha interesse depois da parte, principalmente de persuasão, de ler mais livros, e eu e o Henrique, a gente tem muito, a gente lê bastante, e eu falei, cara, a gente pode criar esse tipo de conteúdo. Então, a pedidos, a gente vai começar a fazer esse tipo de conteúdo como se fosse um extra para o pessoal que muitas vezes não tem tempo de ler tanto. A gente vai trazer um conteúdo adicional dos livros, a gente vai trazer, já vamos, antes de publicar esse debate, a gente já vai ter publicado o resumo, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, então pode ler o resumo lá, a gente vai publicar um vídeo, ver aquele vídeo e depois assistir isso aqui, vai ter muita base do livro, né? Já vai poder sair preparado para o mercado, para o que precisar. Show de bola. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Assim, o primeiro capítulo, eu acho que uma das ideias que ele traz é que a nossa tomada de decisão, ela é baseada em atalhos no nosso cérebro. Exato. Por que esses atalhos? Porque hoje a gente tem muita informação diferente. E para facilitar essa tomada de decisão, para poupar energia no nosso corpo, nós vamos através de atalhos. E que normalmente isso é uma coisa boa no geral, porque facilita o processo de tomar decisão. Só que o que acontece? Muitas pessoas, elas sabem como funcionam esses atalhos. E aí elas vão usar isso aí contra nós mesmos. Isso que vai fazer a persuasão ser melhor, vai ser até um explorador desses mecanismos. E aí a gente vai citar uma por uma e explicar. E aí cabe a ti, tu vai detectar ela, para também pra já saber que ela está sendo usada. Eu acho que isso é muito importante também. Não é, Guilherme? Eu também concordo. E, cara, desde o começo do livro, o Robert já deixa claro para que serve aquele livro ali. Ele tem quando a gente tem um padrão rígido para alguma coisa, a gente pode adicionar um mecanismo automático. Ou seja, um processo de compra. Tem alguma coisa que eu possa fazer para tornar o teu sim automatizado? Então, se tem, isso é um gatilho mental que a gente fala. Então, agora, depois que ele explica isso, depois ele começa a explicar quais são os gatilhos da compra e da venda. E, no caso, dependendo de quem está fazendo qual ação ali, né? Então, esse livro ele tem essa base. Então, depois que ele dá a introdução, ele começa com os gatilhos mentais que a gente fala, mas ali ele bota princípios também. Acho que esse termo mesmo eu acho que ele nem usa, pra falar a verdade. Sim. Bom, então a primeira arma a ser abordada no livro é a reciprocidade. Uhum. Eu acho que reciprocidade é um conceito que a grande maioria das pessoas, ou se não todas, elas têm uma boa ideia do que se trata. Passar a palavra para o Guilherme para começar a falar dessa arma da persuasão. O que o senhor acha, Guilherme? A reciprocidade, assim, pessoal, deixar claro o que é quando tu oferece alguma coisa, aquela pessoa vai sentindo a obrigação de dar alguma coisa em troca, de novo, para compensar. Então, assim, ela pode ser muito útil, mas ela também pode ser muito perigosa para quem tiver com maldade em relação a isso. Porque muitas coisas hoje, tipo, a gente tem aquela ideia, cara, nada é de graça. Se alguma coisa tá vindo muito boa para ti, provavelmente é alguma coisa ruim atrás. Então, assim, a ideia da reciprocidade é tomar cuidado com aquilo que você está ganhando. Claro, você não vai. Eu sempre acho que a gente não deve achar que essas armas da persuasão devem mudar nosso padrão de vida a ponto de a gente ficar bitolado em alguma coisa. Mas o fato é, se alguém está te dando alguma coisa, depois pedir alguma coisa em troca e dando isso de uma maneira maliciosa, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Mas isso, na parte de quem está vendendo, também deve ser visto assim, cara. Nada impede de dar um agrado para uma pessoa para ela depois te dar um agrado, beleza? Isso aí faz parte da sociedade. Eu acho que assim, na verdade, né? Normalmente, tu vai lá, por exemplo, tem uma festa de aniversário, um casamento, tu vai lá e vai ao casamento, primeiro que a pessoa te convida, né? E aí depois, com certeza, você vai convidar a pessoa Isso é verdade. ao casamento seu, sabe? Não tem como, eu acho, não convidar. Uhum. Um presente de aniversário, sabe? É uma coisa assim a nível inconsciente. Não que a pessoa tenha pensado nisso, mas tu acaba criando essa dívida interna com a pessoa. Ela me convidou para a festa de aniversário dela, eu com certeza vou convidar. Eu acho que ela não tem má fé, assim, na nossa sociedade, ela é uma coisa inconsciente, assim, ela é uma coisa boa até, porque as pessoas vão te ajudando, coisa boa gera coisa boa.
Sim, sim, seria muito ruim se tu recebesse alguma coisa e não tivesse vontade de dar em Pois troca, é. seria pior, não tenho Só dúvida. que aí o que acontece? Aí os exploradores desse conhecimento, eles vão te servir um cafezinho quando tu chega numa loja, num dentista ali. Tudo isso aí pode ser armado ou não, tá? Não tô dizendo que é armado, mas isso aí vai aumentar a tua chance de comprar o produto deles. Então, voltamos então. Voltando. Cara, Então, pessoal, um exemplo que o livro traz é sobre a política, essa troca de favores. Claro que ele não cita o caso brasileiro, né? Uhum. Mas essa troca de favores com parlamentares e executivo, ela não é uma coisa, talvez, pode ser que sim, mas também não necessariamente sim. Elas, elas são feitas sempre, tu não pede nada em troca, mas tu faz, mas o outro vai acabar fazendo. Não é, É, eu vou liberar aqui pra ti pra tu liberar. Muitas vezes não tem essa conversa, mas é feita a nível sem uhum. falar nada, né? Sei, o Então na famoso rabo preso. política, sim, amostras grátis, pessoal, o livro traz essa parte também, que na verdade aquela produto no supermercado, né, que eles estão fazendo ali para tu experimentares, para comprar o produto, às vezes tem produtos farmacêuticos com embalagens pequenas. Isso aí você vai criar uma dívida interna com a marca, com o mercado. Você pode não pensar nisso, mas você tende a comprar alguma coisa. Dificilmente você vai ao mercado, experimenta uma amostra grátis e sai sem nada. Dificilmente. A chance é muito menor, se você experimentou, com certeza. Então é isso, assim, eu acho o gatilho da reciprocidade é um gatilho muito importante, essa arma, né? Você, sempre quando alguém quer vender, oferece alguma coisa para vocês, vocês têm que tomar cuidado para vocês não criarem essa dívida interna, muitas vezes a nível inconsciente, que vai acabar fazendo vocês comprar uma coisa que vocês não querem, por exemplo. Ah, e tinha o exemplo da Coca também, daquela entrevista lá. Que o cara dava uma Coca, depois tentava vender o bilhete e o cara que ganhava a Coca comprava o bilhete, fazer aquela troca de favores. Sim. E a próxima parte fala do compromisso e coerência. Bom, compromisso e coerência, pessoal, por exemplo, assim, ó, eu estava entrando no LinkedIn esses tempos, e aí eles me convidaram para ser aquele premium, 30 dias gratuito. Só que aí tu já tinha que fazer um cadastro enorme, tu já tinhas que colocar o cartão de crédito. Pô, por quê? Porque tu já cria esse compromisso com eles, é isso que eles querem. Hum, E aí, depois de 30 dias que vai começar a debitar. perfeito. Eles não. Isso é feito, por exemplo, um curso, por exemplo. Eu estava vendo um curso esses dias na internet. Ele me ofereceu assim, ó, 7 dias, se vocês não gostarem do produto, te devolvemos o dinheiro. Eles não vão fazer assim, ó, você acessa por 7 dias aí, se você gostar, você compra. Nunca é assim a abordagem. A abordagem é sempre, você faz o cadastro, você coloca o seu cartão de crédito, você paga. Se você não gostar, a gente faz o reembolso. Pô, não seria muito mais fácil não ter todo esse trâmite de reembolso, né? Você só assim, você usa ali por 7 dias, te dá um login, você acessa, gostei, vou comprar. Não gostei, não compro. Pois é, por que eles fazem dessa maneira? Por causa do compromisso e da coerência. Você vai. É muito difícil você desistir ali, só se você realmente estiver muito descontente, eu acho, com o produto. São dois exemplos que eu penso agora. Mas sempre quando vocês têm que assinar alguma coisa, mesmo sem comprar, sem compromisso, só assina aqui as folhas, tudo isso indica compromisso e coerência, né? O que você acha, Guilherme? Nessas daí eu já não caio mais não. Porque é muito depois, dá muito mais trabalho depois de ter que desativar lá, ter que descadastrar alguma coisa, porque depois que tu faz um cadastro, tu realmente tende a ficar. Então esse tipo de situação, ele é bem, é para tudo, todo tipo de assinatura hoje na internet, ele pede para te ficar cadastrado, eles te dão uma garantia de alguns dias cara, não vale a pena mesmo, assim. Já Sim, tá, se eles não pedissem nem o cartão, pelo menos, onde bota meu cartão, eu não entro. pois O é, cadastro pois é. chega no cartão, já que daqui eu não faço. Quando é só o e-mail, até vou. Sim. Ele cita um exemplo também no livro, não sei se tu lembra, da parte dos prisioneiros americanos
estão na China lá, Ah, sim. eles têm que fazer redação e Falando aí bem eles de citam especificamente da coerência, né? Porque pessoas Uhum. incoerentes não são bem vistas na Sim, sociedade. sim. Então, se eu falei alguma coisa assim, eu vou fazer isso, ou isso é legal, é muito difícil eu tomar uma posição Uhum. contrária depois. É Pô, verdade. se eu falar agora, isso é tu tende a manter a tua opinião, principalmente Aham. quando tu estás com o público junto para não parecer incoerente, porque isso não é bem visto. É aquele negócio de combinar de sair, depois tu não quer mais, só que é obrigado a ir. Tem Pois muito. pô, eu falei que eu ia, né? Tem que ir. Ah, que droga. Aquele, se der eu vou, mas tomara que não dê. É. Tem bastante. Então é isso, pessoal. Eu acho que essas duas partes do compromisso e coerência que elas estão juntas. O Uhum. compromisso é quando você assina alguma coisa. Toma sempre cuidado quando você vai assinar alguma coisa, já deixar o seu cartão de crédito. Tudo isso você vai tender a permanecer. Tá? Você pode até sair, mas é mais difícil você sair do que se não tivesse entrado antes. E a coerência é você manter a sua opinião. Se você falou que vai, você vai. E aí o que que acontece? Os empresários, os comércios e serviços, eles às vezes tendo conhecimento disso, eles usam isso para vender mais, para te empurrar produto. É você assinando um documento sem compromisso e tem que tomar cuidado com isso. Acho que é isso. Por essa parte aí. É perfeito. Próxima parte, afeição. Tá muito ligado ao rapport, né? Pensei aqui. Aham. O que tu acha, Guilherme, dessa parte? O nosso amigo Joey, como é que é o O vendedor, melhor vendedor de melhor carro do vendedor? mundo, ele tá no Guinness, se chamava Joe Girard. Joey Girard. Essa pessoa, Então, ela até colocando assuntos de outros livros junto, ela foi o melhor vendedor de carro dos Estados Unidos. Ele vendia mais de 5 carros, de 5 a 8 carros por dia, uhum. sem ser em lote, era tudo cliente individual. E a grande sacada desse vendedor era que ele era amigo das pessoas. Eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Exato. Ele, cada cliente, ele mandava uma carta pro aniversário. Ele tratava todo mundo como amigo e nisso ele acabava conquistando a família inteira das pessoas e os compradores só retornavam nele. Uma história muito bonita dele. É, E cara, não, eu acho que é isso, assim, ela tá muito ligado ao rapport. Você gostar de pessoas que são parecidas com você. uhum. Se o vendedor, por exemplo, eu vou lá, eu vou comprar alguma coisa e o vendedor é havaiano, por exemplo, eu torço pro Havaí, que é o Uhum. grande time aqui de Santa Catarina. E aí o que acontece? Não fechou ainda. Se o vendedor estiver com a camiseta do Havaí e eu estiver com a camiseta do Havaí também, já vai rolar aquele rapport. As pessoas, ali a gente vai se sentir à vontade e a chance de eu comprar uma coisa é maior. E às vezes Uhum. acontecem até de vendedores mentir, você é de onde? Fala que é também da mesma cidade, torce para o mesmo time, é, opinião política parecida. Por exemplo, assim, nesse mundo de hoje, assim, que eu acho que a política ela tá tão bipolar, assim, né? Não tem, Uhum. sim ou não, basicamente. Se você começa a conversar sobre política com um vendedor e ele tem uma posição antagônica à sua, com certeza você não vai comprar. Fato. Muito É, difícil. verdade. Então, você vendedor, por exemplo, tem que fazer de tudo para parecer com o seu cliente. Quebrar o gelo, é, se soltar, enfim, né? E você, Uhum. comprador, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado que quando você for comprar uma coisa, você não comprar só porque aquela pessoa ali é gente boa, é amigo seu, tal. Acho que é isso, assim. Uhum. Tens alguma coisa a acrescentar, Guilherme? O que tu acha? Então, eu acho que é legal falar sobre afeição, que pra mim é o tópico principal. Eu acho que se tiver só afeição e o resto tu não se preocupar muito, eu acho que tu vende bacana. Acho que Joey Girard,
que foi citado por Laís Ribeiro, foi citado por Cialdini, que, cara, que é realmente o cara que está no Guinness como melhor vendedor de carro dos Estados Unidos. Então, ele é a nossa referência. Ele falava o seguinte: só precisa de duas coisas para vender: um preço bom e um vendedor amigável. Então, cara, esse tipo de afeição, eu acho que nada importa. Tipo, a gente, às vezes, cara, a gente fica tão focado em utilizar um gatilho que vai vender, e a gente esquece do básico, cara, que é tentar agradar o cliente de maneira sincera. E eu acho que se eu fosse escolher uma coisa só para fazer uma coisa e tentar explicar para alguém para ele fazer isso, eu falaria, cara, é afeição. E o próprio Kotler fala, cara, no marketing 4.0, quando ele entra em marketing horizontal, da proximidade com a empresa e o cliente, que a gente deve, hoje está todo mundo no mesmo patamar, esse relacionamento, todo mundo está falando, todos os melhores referências hoje de mercado estão falando isso pra gente. Olha, a afeição é importante, a afeição é importante. E o cara que mais vende carro diz, cara, a afeição é importante. Eu acho que isso a gente tem que dar um pouco de valor. Então nada adianta a gente ficar tão focado assim, tipo, eu vou utilizar o gatilho da escassez e tu não conseguir transmitir uma ideia que tu é uma boa pessoa e um bom amigo pro teu vendedor, pro teu cliente, quer dizer, eu acho que não faz sentido nenhum, cara. Então, eu acho que a cereja do bolo é a afeição. Eu acho que se tiver só isso, já tá bom. Eu acho que a gente não Sim. pode deixar de passar isso. Sim. Eu acho que é isso. Eu não sei se é nessa parte que ele cita também pessoas bonitas também que vendem mais. Eu acho que lembrei agora dessa parte do livro. Ele fala, mas eu também não sei se é aqui não. Eu acho que ele tem uma parte. É porque o livro ele mistura bastante gatilhos, assim, então é difícil dizer onde é que tá, mas eu sei que ele fala. Tem pesquisas que dizem que a aparência dá resultado, no caso. Que as pessoas utilizam a aparência, uma boa aparência para colocar os seus produtos, porque a pessoa Sim. associa a beleza à marca e tal. Então, Tem um efeito que se chama efeito halo, com H. E Tá. halo, com H. Uhum. Quando a pessoa tem uma característica positiva, a pessoa inconscientemente acha que as outras características são positivas também. Então, a pessoa, por ser bonita, ela é honesta, ela é amiga, enfim, várias coisas. Inconscientemente, a pessoa acaba achando isso. Por isso que, normalmente, né, vendedora de carro, sempre, normalmente, é uma pessoa bem apresentável, né, Uhum. e que realmente dá resultado, né. Acho que esse é o mundo em que vivemos. Isso aí. É tipo assim, é complicado a gente ter que falar isso, mas infelizmente não é a gente que acha, é um estudo comprovado cientificamente, né, que fala São que, vários estudos, na verdade, não é um só, né. sim, sim, tipo, querendo ou não, a beleza influencia sim, cara, nosso padrão de beleza influencia para quem vai vender mais ou não. Sim. Então, também, se você for comprar alguma coisa e for uma pessoa que você acha muito atraente, já toma cuidado pra tu não se endividar já. Já Pra larga não essa sair. corrida. Ó, pra não ter comprado uma coisa em 48 vezes no cartão sem dinheiro pra pagar. Compra. Bom, a próxima parte, eu acho que também um dos, talvez um dos mais conhecidos, talvez, é a autoridade. Gatilho da autoridade. Uhum. Eu acho que posso começar falando de médicos, que tem o jaleco branco, dão aquela imponência, né? Um dos estudos, assim, tem aquela parte das enfermeiras que obedecem cegamente o médico, né? Muitas vezes com receitas absurdas e não questionam. Às vezes, não que o médico tenha errado, mas no experimento foi colocado receita absurda de propósito, só para testar o gatilho da autoridade. E elas não questionavam. Sabiam que o remédio ali era proibido, era numa dose enorme e é uma das, assim, a gente tende a acreditar no professor quando a gente é Uhum. criança cegamente pelo aquele gatilho da autoridade. Se nossos pais falam uma coisa e o professor fala outra, mas o professor falou assim, então é assim. Tomar cuidado, né, com o gatilho da autoridade. Professor, médico, que mais, Nove, Guilherme? nove em Tens a cada, acrescentar? 9 em cada 10 dentistas recomendam. Pois é. Esse negócio É, pesquisadores falam que a cloroquina é maravilhosa.
É, 9 de cada 10 recomendam a Oral-B, né? Ou Colgate, alguma coisa assim que tinha. Aham. Esse aí acho que ele até combina dois, né? Combina a autoridade com aprovação social, né? Acho que combina os dois. É verdade. Então, assim, sempre quando você for ver, assim, algum produto e, cientistas recomendam, todo mundo recomenda, tomar cuidado, né? Pode ser verdade, pode, mas pode ter sido usado isso de uma maneira exploratória, eu acho. E, por exemplo, outra coisa importante também, você vai comprar um produto na internet e aí tem aquelas avaliações das pessoas, dos usuários. Você vai olhar aquilo ali. Eu olho, por exemplo, qual que é o produto mais recomendado. Ah, é Isso é verdade. aprovação social, né? Aham. Outro exemplo que ele faz. Ah, não, tá. Já tô me misturando. Da autoridade ainda. Mais alguma coisa aí da autoridade, Guilherme, para Não, acrescentar? autoridade o básico é isso, é quando a gente tem a presença de uma autoridade que a gente acredita que seja mais inteligente, talvez, que a gente em algum certo assunto, a gente tende a obedecer ele sem questionar. Esse é o gatilho. Sim, sim. E aí ele. Isso mesmo. Então acho que a gente acabou pulando aqui. Aprovação social. Não Ah, tá. falamos desse, né? Não, aprovação social a gente não falou. O que tu tens a falar da aprovação Não, social, Guilherme? a aprovação social é o efeito manada, é onde tem um certo grupo fazendo aquelas coisas, a gente já subentende que aquela coisa vale a pena ser feita. A gente não precisa processar todo a informação, porque a gente acha que a informação já foi processada por aquelas pessoas. Ah, por exemplo, um restaurante é bom ou ele é ruim? Cara, se tem um monte de gente indo naquele restaurante lá, faz entender que aquele restaurante é bom. Então, eu não preciso eu ter que repensar tudo se aquele restaurante é bom ou não, porque um monte de gente já fez isso, teoricamente. Sim. Então, esse é o. Filas de baladas, né? Que eles deixam uma fila enorme É, para pessoas acreditar que tá cheio. avaliações, As hoje avaliações de produtos, tem marketing muitas. digital hoje chega a ser chato com gente dizendo mil coisas que deu resultado, a gente duvida de tudo hoje em dia. Sim. É isso, então, assim, quando todo mundo decidiu uma coisa, né? Pô, provavelmente, talvez Uhum, seja correta, né? Por uhum, exemplo, aquele exemplo do restaurante. Tem dois restaurantes, um tá cheio e um tá vazio. Qual tu vai querer ir? Provavelmente é o que tá cheio, claro, né? claro. Porque tende a ser melhor. E aí, o que que acontece? Isso aí, às vezes, as empresas, né, acabam usando de alguma maneira. Quando tu vai colocar uma foto num site, coloca cheio de gente. Não vai colocar ali vazio, uma pessoa comendo, né? Não é verdade? É, tá certo. É isso aí, cara. E- Teve eu que. acho que é isso, sim. Ah, daí serve indicação também, cara. Isso aí, ó, é muito importante, cara. Até quando eu vendia maquininha de cartão era assim. Quanto vendia um, cara, todos os comércios de perto eu comprava também, tá ligado? Que a Ah, gente é? falava, que aquele comércio ali já é cliente nosso e tal, daí já faz, se aquele dali é você também, daí vai indo. Pois Era é, muito, era agora que tu, muito. agora que tu falou isso aí, lembrei de um exemplo do livro. É, a pessoa vai vender um produto para uma pessoa, e aí a pessoa recusa. Só que aí a Uhum, pessoa fala assim, ó, tem algum amigo teu, algum conhecido teu que gostaria de ter esse produto, você acha? Serviria uhum, para essa pessoa? Aí a pessoa cita um amigo e o telefone ou o endereço, enfim. E aí o vendedor, ele vai assim, o senhor Guilherme aqui falou que o senhor ia gostar e tal, conversei com ele. uhum. Pô, seu amigo, sabe, tudo isso aí move para compra, né? Aham, claro, isso aí faz muita diferença. Eu acho que é isso, sim. Autoridade, aprovação social, escassez agora, ele fala bastante no livro. Acho que escassez, eu acho que é um exemplo muito fácil de ser visualizado. Propagandas na televisão. É só amanhã. Uhum, É só esse final de semana que você vai é, conseguir o produto. Às vezes eles delimitam o tempo, às vezes eles delimitam as unidades, no hotel, por exemplo, para reservar, ou em passagem de avião. Somente 2 lugares vagos, 2 unidades. E tem que tomar cuidado, né? Pode ser verdade? Pode, mas pode não ser. uhum. Não é verdade, Guilherme?
Eu acho que a escassez, o nome já é bem direto, né? A gente tende a querer aquilo que é pouco, que tem pouco. Então, assim, se a gente. O nosso medo de ficar sem faz a gente tomar a atitude automática de comprar na hora. Pra gente ter uma noção, eu tive um caso bem próximo de mim, que era minha mãe querendo alugar uma casa. A minha mãe estava querendo alugar uma casa e tinha um cliente lá olhando, e o cara gostou e comentou com a minha mãe se tinha como reservar. A minha mãe, logicamente, realmente não dava, foi sincera e falou: a reservar eu não posso, porque eu tenho que alugar, eu preciso alugar e tem mais gente interessada. O que aconteceu? O cara, vendo a situação que se encontrava, ele teve que, foi, então aluga agora, então fechou. Sim, Saiu o contrato assinado. Então, sim. assim, esse tipo de noção cara, eu preciso fazer agora, senão eu posso ficar sem, é o que move esse tipo de processo Sim. automático. Eu acho que é bem legal que o livro o livro explica pesquisas e tal, e traz a fundamentação sobre tudo, assim, é muito interessante. E aí nessa parte em especial ele fala que a gente tende a valorizar mais uma perda de tal valor do que ganhar aquilo, né? Exato. Uhum. E se eu der uma coisa para uma pessoa, é muito difícil eu tirar. Uhum. Também fala isso. Ele fala de um estudo específico agora, falando da escassez. Era um vendedor de carro. Se eu não me engano, ele estudava numa universidade, ele tinha que pagar as contas e tal. E ele fazia assim, ele comprava um carro no jornal, e aí ele lá só limpava o carro, deixava mais bonitinho e vendia por um preço bem maior, claro, fazendo um bom anúncio. Mas o que ele fazia? Aí é que entra a jogada dele. Ele, por exemplo, assim, tem 5 pessoas interessadas no carro que ligaram. Normalmente, o que uma pessoa pode pensar, né? Pô, eu vou marcar aqui para essa pessoa esse horário, para outra pessoa outro horário, para outra pessoa outro horário, para fazer a visita para ver o carro. O que ele fazia? Ele fazia todo mundo no mesmo horário. Uhum. 3 pessoas no mesmo horário. Então, chegavam as 3 pessoas. Logicamente, quem chegava primeiro, ele atendia primeiro. Quem chegasse depois, ele atendia depois. Mas a ideia era todo mundo no mesmo horário. Daí o que ele fazia? A primeira pessoa chegava, e aí, parecido com o que tu falou ali, se podia reservar, talvez, olhava o carro e tal. E aí, quando chegava a segunda pessoa, a pessoa já, opa, tem mais gente interessada. E aí, automaticamente, aquela valorização da pessoa sobre o carro já aumentava. Daí Uhum. tá. E aí ia conversando com o vendedor. E aí, digamos que a pessoa não comprasse. E aí, o vendedor falasse pro segundo potencial comprador, quando ele chegou, eu vou tentar, se esse aqui não quiser, eu vendo para ti. Então, criou meio que uma concorrência. Uhum. E aí, quando o segundo potencial comprador entra, ele já tem uma pressão para ele comprar. Se aquele primeiro ficou de dar a resposta. E aí, quando Uhum. chega um terceiro, eu também estou interessado no produto, também quero ver o carro para comprar. Aquele cara, o segundo ali, que ele tá ali vendo, ele, pô, tem um cara que foi para casa pensar, tem outro que tá ali para ver o carro para comprar. Eu vou comprar agora já. Eu vou garantir aqui. Por quê? Aham, Porque as pessoas exatamente. tendem a achar que aquilo que é escasso vale mais. Aham. Talvez nem Caso do, le- sempre, né? sim, caso do leilão também, que o pessoal. Leilão, sim. Ele fala também de algumas coisas que eu lembrei aqui dessa parte, que a escassez ela é mais valorizada, por exemplo, assim, tem sempre muitas unidades. Do nada ficaram poucas. Uhum. Isso é muito mais valorizado do que sempre poucas. Quando diminuiu assim, Uhum. repentinamente, sabe? É mais valorizado ainda. E também ele fala que é mais valorizado quando a própria escassez é escassa. O que ele quis dizer com isso? Quando a própria escassez, poucas pessoas sabem disso. Uhum. Guilherme, não fala pra ninguém, mas eu só tenho esse produto aqui, cara. Tu vai comprar. Só de eu falar isso, você já vai comprar. Não é verdade? Aham, Achei legal essa parte. é verdade. E aí ele fala de várias coisas, né? Vários Ele dá estudos bastante informação. corroborando isso aí. Escassez, autoridade, afeição, aprovação. Acho que falamos de tudo. No final ele faz uma conclusão. E para concluir, Guilherme, o que tu achas aí, Guilherme? Do livro como um Do todo? livro como um todo aí, valeu a pena, não valeu?
E, cara, Vai ler de novo? O que tu acha? eu acho que eu vou precisar reler algumas vezes esse livro ainda. Acho que é um livro que a gente sempre vai ficar lendo. Eu até tô pensando, na verdade, em ler outros dele, cara. Porque ele tem mais dois, depois que eu fui ver, ele lançou agora, acho que nos últimos 5 anos ele lançou outro. Sim. Pensando em ler. E a única coisa, cara, eu até vou ver se eu acho aqui na minha anotação. Era o efeito lá do começo, onde tinha a parte de comparativos lá. Sabe, lembra do nome? Não é o O contraste? contraste, cara, do contraste. Acho que é uma coisa. A única coisa assim, ó, que eu falei, cara, esse aqui eu acho que não precisava ter. Foi o exemplo que ele colocou do contraste. Ele coloca dois exemplos lá, pelo que eu lembro até. Um é onde tu pega um peso relativamente pesado e larga ele. Depois tu pega um leve e tu sente como se o leve fosse um pouco mais Mais pesado. leve. Não, mais leve, exato. Pega um peso mais leve e tu acha aquele peso muito leve. É isso, né? Isso vem da tua mente. Isso é um processo psicológico. Só que quando ele dá o exemplo das duas mãos na água, onde ele aquece uma mão, aquece outra e esfria outra mão, e bota as duas mãos na água na mesma temperatura, ele diz que uma mão ele está sentindo esfriar e a outra está sentindo esquentar, vamos supor assim. Não é assim que ele fala. Ele fala que, por exemplo, tu tens uma mão num balde de água fria, uma Exato. mão num balde de água quente. E aí tu Uhum. coloca as duas mãos no mesmo balde de água ambiente. É isso. Tu sente um frio e calor ao mesmo tempo. Tu sente, Sim, tipo, aquele braço que estava no frio acha quente. E aquele braço que estava no quente acha frio. Por quê? Devido ao contraste, devido a essas diferenças, né? sim, mas nesse processo eu acho que ele se perdeu um pouco, porque não é um processo psicológico. Realmente, uma mão estando quente, ela vai estar liberando calor, e a outra estando fria vai estar puxando calor. Então é um processo físico, é um processo real físico. É a mesma coisa que tu botar a mão no fogo e dizer, cara, minha mão está esquentando por causa da minha mente. Aí não é, tua mão está esquentando porque tua mão está esquentando. Sim, entendi. Entendeu? É a mesma coisa a situação do balde d'água. Se uma mão estava quente e a outra estava fria, e as duas foram colocadas numa água de ambiente, as duas vão reagir de maneira diferente. Aquele Claro, balde. mas aí eu acho que assim, ó, se a gente fosse. Ah, tenta adivinhar a temperatura do balde d'água. Nós tenderíamos a falar coisas diferentes se nós estivéssemos com a mão direita ou à esquerda, entende? Será? Eu acho Eu que acho não. que Eu é não aquela coisa erraria do nesse peso, ponto, cara. cara. É aquela coisa do peso. Pô, tu Aí, leva um. aí pode ser. Eu, O peso pode ser, claro, mas tu vai estar perdendo mais calor com uma do que com a outra. pois Tanto é. é por isso que tu vai falar que a temperatura é diferente, mas tu tá errado nessa temperatura diferente, entende? Não sei se eu tô. Esse teste, será que é isso? Mas não, o livro não deixa entender isso. Entendeu? Esse tipo de situação não ficou clara para mim lá. Parece que ele não entendeu, mas não nada Guilherme, para ele. a, Ele é a um psicólogo. transferência de calor é diferente, mas a temperatura é a mesma, da água. Sim, exato, exato, Mas aí que exatamente. tá, por a transferência de calor ser diferente, tu ia falar a temperatura diferente para cada uma das duas mãos. Não, é aí que tá. Eu não acredito que eu erraria um processo Ah, desse, tá, entendeu? pois é, pois é. Entendeu? Eu não sentiria. Eu acho mais fácil eu errar o peso, porque é uma confusão mental, porque por causa do contraste, do que eu errar uma temperatura da água. Entendeu? Sim, Agora, eu não sei se. Aí que tá. Eu não sei se ele, por ser um psicólogo, ele realmente acreditava que a gente tinha uma confusão de sentir a diferença da temperatura da água por causa do, sei lá. Mas eu sim. que entendo de processo físico, eu sei que isso aí é um processo físico. Químico, né? Obviamente, É, físico, é, químico, é. Não lembro. eu realmente estou sentindo um processo de esquentar e a outra mão esfriar, porque é o básico da física, entendeu? Então, assim, eu acho que esse exemplo, eu acho que ele lá, a única coisa que eu posso dizer assim, ó, eu li isso aí 2 vezes e senti as 2 vezes que ele foi infeliz nesse exemplo. Sim, pode ser, verdade. A do peso realmente eu não sei porque eu nunca fiz experiência. De levantar um peso leve e depois o pesado, para achar que o pesado tá mais pesado, enfim. Ou vice-versa, sim, sim. Então eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seus comentários, suas perguntas, sugestões de livro também. A gente vai. Ah, A gente tem o nosso cronograma para o mês de junho já completo dos livros que a gente vai fazer, mas a partir de julho novas ideias são muito bem-vindas. Se qual que é vocês o, quiserem. o próximo livro? Olha, não sei se é. Ou é o Pai Rico, Pai Pobre, ou é esse aqui, O Segredo da Mente Milionária. Ah, tá, depois a gente Eu vê. não lembro exatamente, tem que olhar no nosso cronograma. Tá.
Mas eu acho que então é isso, pessoal. Deixe os comentários aí se você gostou, o que a gente pode melhorar. Acho que as críticas elas são muito bem-vindas nesse momento. Hum, Não esqueça de curtir o vídeo e seguir para a gente você poder fazer feliz. esse vídeo alcançar mais pessoas aí, né? Pra gente dissipar o conteúdo bom aí, conteúdo instrutivo, um conteúdo que agrega mais aí para você, pro seu dia a dia, pro seu profissional, para seus estudos. Eu acho que é isso. Até semana que vem. Semana que vem a gente estará trazendo mais um debate sobre um livro. E nesse ínterim, nós estaremos disponibilizando resumo e outros materiais também no Instagram. Então eu acho que é isso, pessoal. Até a próxima aí e fiquem com Deus. Valeu. Guilherme, alguma coisa para. Não, eu acho que é isso. A gente vai, como eu estava comentando, Henrique, a gente vai tentar botar agora um cronograma semanal. A gente vai começar. A gente lê toda semana um livro, então a gente vai começar a fazer esses videozinhos, aproveitar o momento, até um aprendizado para a gente também. Poder compartilhar isso aí. É o que eu, pelo menos é o que eu gosto de fazer, estudar e compartilhar, estudar e compartilhar. E eu estou feliz de poder estar fazendo esses vídeos aí. Acho que vai dar. Toda semana vai ser legal a gente se encontrar aqui. Já que eu Lembrando, não posso lembrando, caminhar com o Henrique na praia. lembrando que esse material aí, pessoal, na mentoria da empresa do algoritmo empresarial, esse material, junto com vários outros livros best-sellers, eles estão meio que fundidos e é feito correlações, é feito uma mistura de conteúdo e é muito interessante mesmo. E é isso. Então, é isso aí, fiquem com Deus. É isso. Valeu. Então Valeu, tá. pessoal. Valeu, cara. Valeu aí, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau.